os astros benéficos e maléficos, como diz o título do capítulo. É um juízo de valor que foi muito usado, né, pelos gregos, pelos romanos, pensar nas coisas benéficas e maléficas. Benéficas e maléficas, a gente está colocando um juízo muito parcial, né? Porque a gente pensa que os 7 planetas, eles são arquétipos, são forças divinas manifestas no mundo físico, no mundo material. E como forças divinas, eles são todos necessários para a manifestação da vida. Então, todos eles têm um papel importante para a ordem cósmica, né? Para que as coisas se manifestem tal como elas são. E quando o Ptolomeu fala de benefício e malefício, ele está fazendo uma análise dos planetas de acordo com a natureza elementar deles. E aí tem na base desse pensamento uma ideia fundamental de que existem 2 elementos, 2 qualidades elementares que são necessárias para que a vida prospere. Então, quando você tem calor e umidade juntos, a vida prospera, a vida cresce, a vida se desenvolve, a vida se expande. Isso criou um juízo, né, de que a umidade e o calor são atributos benéficos da matéria, elementares de tudo. E que os contrários, que são o frio e a secura, são destrutivos, corruptores, e são desfavoráveis ao desenvolvimento da vida, ou seja, são a manifestação da morte. Uma coisa que seca e esfria, ela está no caminho da morte. E uma coisa que esquenta e umedece, ela está no caminho da vida. Mas a gente sabe que a vida depende dessas forças em equilíbrio. Então, mesmo um calor muito forte, ele pode destruir as condições da vida, né? Mesmo uma umidade muito abundante, ela pode corromper a matéria, pode putrefazer as coisas, né? E mesmo um frio pode gerar a estrutura, o centramento, que vai propiciar o nascimento de uma nova vida. E mesmo a secura pode prover uma autonomia. A gente sabe que a semente, por exemplo, ela só é autônoma e perdura no tempo porque ela é seca. A partir do momento que ela é molhada, ela se corrompe, ela umedece, deixa de ser semente, e isso faz surgir uma nova vida. Então, a gente tem esse juízo, junto com os gregos, junto com Ptolomeu, de que existem qualidades elementares que são favoráveis à vida. A umidade e o calor fazem a vida se desenvolver, se expandir, se manifestar. Só que o frio e a secura são como que o lado oposto da mesma moeda, né? Eles são uma fase né? Uma fase diferente, assim, uma fase contrária que permite que a vida se manifeste do outro lado, num outro momento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa em astros benéficos e maléficos, para não atribuir um juízo de valor negativo a uma característica que é essencial à vida, né? A gente está acostumado a pensar essas qualidades, o frio, o seco, ou os planetas onde dominam essas qualidades, Saturno, grande e maléfico, com um juízo de valor negativo. Mas quantas vezes a gente precisaria de mais Saturno? Quantas vezes a gente está num momento de tanta expansão, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, isso nos faz adoecer porque estamos em expansão demais, estamos fazendo coisa demais. E tudo que a gente precisaria seria mais Saturno. Cortar os limites e voltar a focar sobre nós mesmos. Aí, o maléfico vai ser o princípio da cura. É uma contradição? Aparentemente sim, mas é uma contradição porque esse maléfico já começou a ser identificado como algo maléfico, e não é. É simplesmente contrário àquele aspecto mais manifesto, mais bonitinho, mais expansivo, que a gente pensa que é o núcleo da vida, a parte mais importante da vida, mas sempre é um movimento. Tem uma parte expansiva, uma parte que é contrativa, interiorizante.
e a vida se dá pelo equilíbrio de todos. Eu fico pensando assim, né? Sem a força saturnina maléfica, seria impossível estudar o Ptolomeu. Se a gente não tivesse uma força saturnina positiva, né, benéfica, a gente não conseguiria concentrar a mente e focar ela num assunto qualquer. Então, todo o estudo está sob a assinatura de Mercúrio, né, porque são palavras, comunicação, troca, símbolos, né, mas também de Saturno, porque é necessária a capacidade de foco, de atenção, de concentração.